Boa tarde, galera bonita! Como é que estão? Vamos entrando, minhas amigas e meus amigos, do nosso Saraiva Aprova. Vamos então para uma revisão. Olha só, Tiago, Camille, Camila, Rose, Léo, Cláudio. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vão me dando um oi aí, vão me dizendo onde vocês estão, da onde vocês estão falando. Legal, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um título para nossa live. Ó, tarará, aqui. Que legal, muita gente já entrando. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre prática penal nesse domingo. Aqui no Rio Grande do Sul faz frio e chove, é um domingo cinza. Da onde é que vocês falam? Belém, deve estar maravilhoso aí, né, Amanda? Três Rios, Rio. Que maravilha, Cláudio. E aí, Claudinha, Roberta, tudo bom, querida? Tudo bem? Paraná, Ibiporã, legal, grande Paraná. Tom, tudo bom, Claudinha? Tudo bem, querida, tudo bom. Brasília, né, Claudinha? Legal. Paraná tá ruim ou tá bom? Hein, Camille? Me diz. Minas Gerais, como é que tá o tempo aí? Então, quem tá entrando, Fortaleza, Tinha querida, a Tinha é maravilhosa, né? Manaus Online, e aí, Aninha? Tudo bom, querida? Pois é, aqui no Rio Grande do Sul, Pará, Sergipe, legal. Aqui no Rio Grande do Sul, quem é que tá ali? São Paulo, Limeira, legal. Aqui tá frio, pessoal, e chove, chove. É um dia cinzento, daqueles que é bom ficar em casa estudando, né? Hein? Rondônia na área. Legal, pessoal, legal. E aí, todos vocês se preparando para a segunda fase? Me digam aí, como é que é? Estamos juntos na segunda fase? Vocês estão com outros colegas? Vocês viram que agora nós temos a segunda fase em civil aqui, no Saraiva Prova, né? Tocantins na área, SP. Legal, legal, legal. Sejam todos muito bem-vindos, então. O tema que eu proponho para a gente conversar hoje diz respeito à prisão e à liberdade. O que vocês acham? Tema bom, né? Um tema bom, sugestão inclusive da Fabiana, nossa aluna aqui no Saraiva Prova. Hein? A Fabi está estudando a mil, manda muitas perguntas, muitas questões. Tá preocupada com o que, Camille, querida? Me diz, por que você está preocupada? Com a prova? Vamos lá, vamos juntos. Segue o cronograma, eu vou te ajudar a passar nessa prova. Vamos juntos, né? Boa tarde, Narciso, meu amigo. Como é que vai? Tudo bem? Todos vocês, então, ligados com o nosso direito penal? Todos vocês, penal na veia? Hein? Querida, prisões. Vamos falar sobre prisões? Bora para a segunda fase, né, Verônica? Fui seu aluno e já fui aprovado. Grande Alexander. E aí, Alexander, me diga. Tá advogando, virou advogado criminalista, vai vir para os concursos públicos, hein? A gente acaba se encontrando depois, né? Seja em concurso público, seja nas pós. Depois que vocês passarem na OAB, a gente tem que pensar em uma pós-graduação séria, né? Sonho com a peça. Tem super a ver com o meu TCC. Pois é. Pode ser que caia algo ligado ao teu TCC, né? Eu tenho acertado nas últimas edições, né? Ruma Delta, baita concurso. Você sabe que eu fui delegado, Alexander? Eu fui delegado com muita honra no Rio Grande do Sul. Claro, sou promotor criminal há 20 anos, né? Mas antes disso, então faz 20 anos eu fui delegado da Polícia Civil, com muita honra, uma profissão maravilhosa. Preocupado com as questões, prof, diz a Camille. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que se preocupar com a peça e com as questões, não tenha dúvida, tá? Pode ser que algo do que a gente revise hoje venha nas questões também, Camille, tá? Então vamos lembrar sempre, as questões, elas vão trazer um probleminha da vida real, como se alguém tivesse entrado no escritório de advocacia de um de vocês. Eles vão largar um caso concreto para vocês resolverem como advogados. Eles não vão perguntar:
Prof, fui seu aluno e passei na OAB. O senhor é o melhor. Ô, querido Jardel, um beijo. Ó, outro para Delta, delegado. Vamos junto, meu amigo. Delegado, quem é que tá lá? Yamakawa, querida, vamos juntos, delegado também. Mas agora o foco é a OAB. Segunda fase, OAB. Bom, vocês que se preparam para concurso, delegado, obviamente precisa também da prisão e da liberdade. Então vamos lá. A Camille falou das questões. Vindo questão, eles não vão perguntar, Camille, o que é a prisão em flagrante? Quais são as espécies de prisão provisória? Não, eles vão te trazer um caso concreto para você dizer se cabe flagrante, se não cabe, qual é a providência do juiz, se cabe liberdade provisória, se é com fiança, se é sem fiança, quando que o delegado pode arbitrar fiança, quando que o juiz pode arbitrar fiança, até qual momento do processo se arbitra fiança, quais são os crimes inafiançáveis no Brasil. É isso que nós temos que saber. Vambora, pessoal! Vamos começar a nossa revisão em Jucinara, Marcilene, Afonso, Sander Cordeiro. Vamos lá, meus amigos. Grazi, tudo bom, Grazi Macedo? Vamos lá, então. Bom, eu começo lembrando vocês que a aula dele é top, sem frescura e enrolação, direto ao ponto cobrado pela FGV. Tem que ser, Alexander. Vamos lá. Vamos embora passar nessa prova, pessoal. Depois eu quero o direct de vocês aqui, ó, como muitos me mandam com essa vermelhinha na mão, tá? Vamos lá. Sim, querida, eu vou arriscar dizer qual é a peça, mas não hoje. Vamos chegar mais perto, tá? Vamos chegar mais perto. Eu vou trabalhar as peças que eu arrisco sejam as peças cobradas. Vamos lá, a gente está numa revisão e eu vou fazer outras lives rápidas, tá? Meia hora, 40 minutos, trazendo temas para vocês. Vamos embora, então? Existem várias espécies de prisão. Existe uma prisão extrapenal, que é a prisão militar, é a própria prisão civil, Claudinha. Qual é a prisão civil hoje no Brasil? Porque a Constituição fala no devedor de alimentos e no depositário infiel. Mas lembra, súmula vinculante 25 do STF, é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então só nos resta uma espécie de prisão civil hoje, devedor de alimentos. Esta é a prisão extrapenal, a do militar e a do devedor de alimentos, tá? No caso da prisão civil. Esta é a prisão extrapenal. Depois nós temos uma prisão penal. A prisão penal é a que decorre de uma condenação irrecorrível. A prisão penal é pena, pessoal. E aí vem a pergunta, Camille, essa é para ti. Nuna Costa, querida, Emanuele, é para você. Me diga, qual é o momento em que se pode iniciar o cumprimento de uma prisão penal? Qual é o momento em que se pode iniciar o cumprimento de uma pena, pelo menos até hoje, no nosso sistema judiciário? Qual é o momento de início da prisão penal? Prisão penal é pena, é a que decorre de uma sentença condenatória. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, fala do trânsito em julgado, dizendo que todos somos inocentes. Então, artigo 5º, inciso 57, todos somos inocentes até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Agora vamos lembrar, no entanto, da decisão do plenário do STF, que está ali, né? 6-5, pode ser que mude, mas enquanto não mudar, o entendimento do Supremo é este, por 6-5. É possível o início da prisão penal, quando do esgotamento das vias ordinárias. E a via ordinária, ela se esgota quando da manifestação do tribunal em segunda instância. Se for um crime comum de competência da Justiça Estadual, quando o Tribunal de Justiça se manifesta. Se for um crime de competência da Justiça Federal, quando o TRF se manifesta. Se for um crime eleitoral, quando o TRE se manifesta. Quando o tribunal se manifesta, mantendo a condenação ou ele mesmo condenando. Tá vendo, Camille? Você tá falando do trânsito em julgado. Cuidado, porque não é este o entendimento do plenário do STF por 6-5. 5 ministros entendem como você.
Agora, não é a posição majoritária. Então, enquanto não mudar, nós temos que admitir que o início do cumprimento da pena se dá após a manifestação do tribunal em segunda instância. Falamos da prisão extrapenal, falamos da prisão penal, vamos falar agora da prisão processual. A prisão processual é a prisão provisória, é a prisão cautelar. Existem 3 espécies de prisão provisória, ou processual ou cautelar: o flagrante, a preventiva e a temporária. O flagrante e a preventiva são prisões disciplinadas dentro do Código de Processo Penal. Mas a temporária está disciplinada fora do Código de Processo Penal. A temporária está disciplinada na Lei Ordinária 7960 de 89, 7.960 de 89. Bom, flagrante, preventiva e temporária. Uma palavra sobre o flagrante, uma palavra sobre a preventiva e uma palavra sobre a temporária. Flagrante. O flagrante é uma espécie de prisão processual, uma prisão cautelar, uma prisão provisória, que não depende de autorização judicial. Para que se dê uma prisão em flagrante, basta que esteja presente uma ou mais das hipóteses de flagrância do artigo 302 do CPP. Então, enquanto você me assiste aqui na live, abra o CPP, o Código de Processo Penal, e vá até o 302. Você tem 4 incisos no 302. Os incisos 1º e 2º, então, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, é o que se chama de flagrante próprio. É o que se chama de flagrante perfeito. É o que se chama de flagrante verdadeiro. Está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Artigo 302, incisos 1 e 2. O inciso 3º, que fala naquela perseguição. Então, quando há uma perseguição ininterrupta, nós temos o flagrante imperfeito, o flagrante impróprio, o quase flagrante. Flagrante imperfeito, flagrante impróprio, quase flagrante, é a hipótese do inciso 3º, está ligada com a perseguição. E nós temos a hipótese do inciso 4º, que é o flagrante ficto ou presumido. Aí não tem perseguição, ele é encontrado logo depois em uma situação que faça presumir ser autor do crime. Por quê? Porque ele porta a arma do crime, porque ele porta instrumentos, papéis, documentos, enfim. Pense o seguinte, a polícia tem a notícia de que uma pessoa morreu esfaqueada, mas não sabe onde se encontra o autor. Só que, meia hora depois, uma pessoa é encontrada na rua, suja de sangue, com uma faca suja de sangue na mão. Então há uma circunstância que faz presumir que a pessoa possa ter sido autora. É o flagrante ficto ou presumido do inciso 4. O flagrante não depende de autorização judicial. Basta que esteja presente uma ou mais das hipóteses de flagrância do 302. Lembrem disso, tá? Professor, tem alguma súmula para flagrante impróprio? Não, para flagrante impróprio não. Tem súmula para flagrante, quem é que me diz? Preparado. Então vou aproveitar a tua pergunta para o flagrante preparado ou provocado, chamado também de crime de ensaio, delito de laboratório, crime putativo por obra do agente provocador. Bom, o flagrante preparado ou provocado para o Supremo Tribunal Federal é crime impossível. É a súmula, meu querido. É a súmula 145 STF. Veja comigo. Pense que é montada uma situação como se fosse montada uma armadilha para o sujeito cair ao mesmo tempo em que se toma todas as providências para impedir a consumação. Eu monto uma situação para o sujeito delinquir ao mesmo tempo
em que eu tomo todas as providências para impedir a consumação. Isto para o STF é crime impossível. É crime impossível para a súmula 145. A súmula fala da polícia. Mas vocês podem levar a inteligência da súmula para situações entre particulares, como se eu estivesse desconfiado da minha empregada doméstica, montasse uma situação, deixasse uma isca, deixasse uns dólares ali para ela pegar e ficasse escondida atrás da porta. Quando ela pega, eu entro correndo, tá presa em flagrante! Vocês me entendem? Isto é o flagrante preparado ou provocado, que é crime impossível. Bom, a Janine traz uma pergunta que é fantástica. O caso do policial que simula a compra da droga. Janine, amigos e amigas, cuidado com esta questão. Por quê? Digamos que o policial se passe por comprador, se passe por usuário, bata na porta do traficante e diga, ó, eu quero uma bucha aí, tá aqui R$50, etc. Quando há aquela troca da droga pelo dinheiro, o policial se identifica, pega a arma, tá preso que eu sou policial. Bom, se vocês analisarem o artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, vocês verão 18 verbos nucleares. Ou seja, o tráfico é o que se chama de tipo misto alternativo. A prática de 2 ou mais verbos dentro do mesmo contexto fático caracteriza um só crime. Se o sujeito importar a droga, transportar a droga, preparar a droga, ocultar a droga, manter em depósito a droga e depois vender a droga, ele é uma vez traficante, se tudo foi praticado dentro do mesmo contexto fático. Então, querida Janine, né? Desculpe, já passou o seu nome ali. Olha só. O verbo vender é crime impossível naquele caso. Você concorda comigo? O policial não ia conseguir vender a droga, o traficante não ia conseguir vender a droga porque o comprador é um policial. Então vender é crime impossível. Só que você tem que lembrar que antes de vender, ele estava expondo a venda. Já é crime pelo 33. Ele estava guardando. Já é crime pelo 33. Ele estava mantendo em depósito. Já é crime pelo 33. Ele preparou a droga. Já é crime pelo 33. Então você sustenta o flagrante neste caso do tráfico, em que o policial simula a compra, por outros verbos que não o verbo vender. Tá? Não confundam flagrante preparado com flagrante esperado. O flagrante esperado é a intervenção predisposta da autoridade. Nuna, essa é ótima para a prova. Tá? O flagrante esperado é lícito. O flagrante esperado é a tocaia. É a tocaia. A polícia está lá escondida esperando o crime ser praticado. Alguém praticou o crime? Prende. O flagrante esperado é lícito porque ninguém é induzido. Tá? É lícito porque ninguém é induzido a nada. Se vier flagrante na peça de vocês, cuidem as formalidades do artigo 306. O cliente de vocês tem que estar acompanhado de advogado. Ele tem que ser informado dos seus direitos. Ele tem direito a saber o nome dos responsáveis pelo seu interrogatório lá na polícia. Ele tem que ter o direito de dar o nome do seu próprio advogado, o nome de um familiar ou o nome de alguma pessoa que ele queira indicar. O juiz tem que ser comunicado imediatamente, está na Constituição. E o Ministério Público tem que ser comunicado também, está no CPP 306. Cuidado então com os procedimentos ali, com as formalidades do flagrante. Bom, lembrem agora do 310, tá? O 310. O 310 do CPP, ele diz que ao receber o APF, o que é APF mesmo? Auto de prisão em flagrante. O juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, ele tem 3 caminhos: relaxamento, conversão em preventivo ou concessão de liberdade provisória. Eu sempre digo para os meus alunos, cuidem, que nós temos que analisar se a prisão é legal ou se a prisão é ilegal. Então é a primeira coisa que o juiz tem que fazer. A prisão é legal ou a prisão é ilegal? Se a prisão for ilegal, ela tem que ser relaxada.
Se a prisão for ilegal, ela tem que ser relaxada. Olhe o artigo 5º, inciso 65 da Constituição, olhe o artigo 310, inciso 1º do CPP. São os fundamentos para a sua peça. Se vier relaxamento de prisão, pode ser, Camille. Acho que é uma boa peça também. É uma peça que certamente a gente enfrenta nas nossas aulas aqui no Saraiva Prova, tá? Então, se a prisão for ilegal, e eu cito para vocês um caso que a colega de vocês, a Fabiana, me trouxe, ela me escreveu dizendo, olha, o juiz teria decretado a prisão preventiva de uma moça por prática de receptação. A receptação, se for a simples, artigo 180, ela tem pena de 1 a 4. Então tem que ver se não está presente nenhuma outra hipótese do 313. Então, por exemplo, ela não é reincidente, ela está identificada nos autos, não tem nada a ver com execução de medida protetiva. Leia o 313 CPP com atenção. Se o juiz decreta uma preventiva em uma hipótese em que não cabe preventiva, a prisão é ilegal. E se a prisão é ilegal, ela tem que ser relaxada pelo juiz. É a primeira coisa. Tem que ser relaxada. Bom, por outro lado, se a prisão for legal, o juiz não vai relaxar. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Se estiverem presentes os pressupostos da preventiva e a prisão é legal, o juiz converte o flagrante em preventiva. Se a prisão for legal, por outro lado, e não estão presentes os pressupostos da preventiva, ele concede liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Tá, pessoal? Bom, quais são os pressupostos da preventiva? Se você está me acompanhando com a lei, abra o 312, sempre do CPP, o 312. Vocês lembram daqueles 2 requisitos genéricos das cautelares em geral? O fumus boni iuris e o periculum in mora? Pois é, aqui na prisão preventiva, o fumus boni iuris será chamado de fumus comissi delicti. E o periculum in mora será chamado de periculum libertatis. O fumus comissi delicti está na parte final do 312 CPP, que pressupõe a prova da existência do crime, ou seja, a materialidade, e indícios suficientes de autoria ou de participação. Primeira coisa, para prender alguém preventivamente, deve haver prova da existência do crime, materialidade, e indícios suficientes de autoria ou de participação. Primeira coisa, esse é o fumus. Do outro lado, nós precisamos ainda do periculum in mora, que é o periculum libertatis aqui na preventiva, para garantia da ordem pública. Ou, se o crime é contra a ordem econômica, para garantia da ordem econômica. Ou, por exemplo, se nós temos um acusado ou um processado, um investigado, que está ameaçando testemunhas, ocultando provas, escondendo provas, ameaçando a vítima por conveniência da instrução criminal. Ou se há risco de fuga para assegurar a aplicação da lei penal. São os 4 motivos dentro do periculum libertatis. Além disso, você tem que ler o 313. Ou o crime tem pena máxima superior a 4 anos, ou o réu é reincidente, ou é para garantir a execução de uma medida protetiva em que a vítima seja não necessariamente mulher, pode ser mulher, criança, adolescente, pessoa com deficiência, idoso, um vulnerável. Ou se a pessoa não for identificada, está no parágrafo único do 313. Tá? Bom, se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz concede liberdade provisória. O certo, minhas amigas e meus amigos, é que ninguém fica preso em flagrante durante o processo. Ninguém mais fica preso em flagrante durante o processo. Veja só, o flagrante não prende mais por si só. Ou o juiz relaxa a prisão, se for ilegal, ou converte a prisão em preventiva, se for legal e estão presentes os requisitos da preventiva,
ou concede liberdade provisória se a prisão é legal e não estão presentes os requisitos da preventiva. A liberdade provisória pode ser sem fiança ou com fiança. Lembrando que a fiança é mais uma medida cautelar diversa da prisão, lá do 319 do Código de Processo Penal, pessoal. Então vamos lá. O Código de Processo Penal só prevê 2 casos de liberdade provisória sem fiança. Há um terceiro caso que não está na lei, mas eu já falo dele. A Lei Processual Penal prevê 2 casos de concessão de liberdade provisória sem fiança. Um deles, abra aí o 310, parágrafo único CPP. O juiz, quando ele recebe o auto de prisão em flagrante, ele verifica de pronto que está presente uma causa de exclusão da ilicitude. Que está presente ou a legítima defesa, ou estado de necessidade, ou estrito cumprimento de dever legal, ou exercício regular de direito. Uma das hipóteses do artigo 23 do Código Penal está presente. Vamos imaginar, alguém está sendo autuado em flagrante por ter matado outra pessoa. Só que o juiz está lendo e diz assim, não, mas só um pouquinho. O autuado é um policial que acabou matando um assaltante. O policial estava voltando para casa, a paisana, dentro do ônibus, viu o assalto, viu a arma, etc. Se identificou, a pessoa não acatou a ordem e o policial atirou. Se nós temos escancarado uma legítima defesa, o juiz pode conceder liberdade provisória sem fiança. É a primeira hipótese. Então, 310, parágrafo único. A segunda hipótese, agora eu quero que você abra o 350 CPP. A segunda hipótese é o motivo de pobreza. Liberdade provisória sem fiança. Ele não tem dinheiro para pagar fiança. Professor, o que é pessoa pobre? O Código de Processo Penal, no artigo 32, parágrafo 1º, diz o que é pessoa pobre. A pessoa pobre é a que não pode prover as despesas do processo sem prejuízo próprio ou à sua família. É o 32, parágrafo 1º CPP que diz pessoa pobre. E a hipótese, a segunda hipótese de concessão de liberdade provisória sem fiança está no 350 CPP. São essas duas. Então, professor Salim, quais são as duas hipóteses de liberdade provisória sem fiança? 310, parágrafo único, exclusão da ilicitude. 350, motivo de pobreza. Eu falei que tem uma terceira, mas eu já chego lá. Se por um lado nós temos a liberdade provisória sem fiança, do outro nós temos a liberdade provisória com fiança. Professor, até quando pode ser arbitrada a fiança? Você vai abrir o artigo 334 do CPP até o trânsito em julgado. Sabia? A fiança pode ser arbitrada, porque daqui a pouco é uma tese que você vai pedir. É um requerimento em prol do cliente. Você vai pedir que seja arbitrada a fiança para ele responder em liberdade. Até o trânsito em julgado pode ser arbitrada a fiança. Quem é que pode arbitrar fiança? Delegado e juiz. O delegado, quando? O delegado, quando? Nas hipóteses, eu vou pegar aqui o nosso Código de Processo Penal, nas hipóteses do 322. Vou ler para vocês. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Então, sempre que o crime tem pena máxima até 4 inclusive liberdade provisória, com fiança, a fiança arbitrada pelo delegado. Professor, mas cabe concessão de fiança quando o crime tem pena superior a 4, a pena máxima? Cabe, só que aí nos demais casos é o juiz que decide em 48 horas. Tá tudo no 322. Então, se a pena máxima do crime não passa de 4, o próprio delegado de polícia arbitra a fiança. Um beijo, Camille. Se nós temos um crime com pena superior a 4, ou nos demais casos, aí você tem que lembrar que é o juiz que decide em 48 horas. Camille, sabe qual é a pegadinha? Júlio Romagnoli, meu amigo, sabe qual é a pegadinha?
a pegadinha é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Vamos apostar na Maria da Penha, hein, para essa prova? Olha que vai cair alguma coisa de Maria da Penha. Então eu quero que você abra agora a Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, no artigo 24A, ela criou o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Agora lembra, este crime ele só vale a partir da vigência da lei que o criou, que é de abril de 2018. Antes nós não temos. Então, antes nós não temos nem a desobediência do Código Penal. O fato é atípico e se resolve com as medidas administrativas ou até mesmo com a prisão preventiva do Código de Processo. Você só pode falar do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência a partir da vigência do tipo penal. Artigo 24A da Lei Maria da Penha. Bom, neste caso, o delegado não pode arbitrar fiança. Está expresso no 24A. O delegado não pode arbitrar fiança, é só o juiz. Então cabe fiança? Até cabe, desde que o juiz a arbitre. Tá, pessoal? Mas é imprescindível que vocês cuidem a questão dos crimes inafiançáveis. Inafiançáveis. Crimes inafiançáveis desde a Constituição quais são? Sabe o que eu falo para os meus alunos? Que a gente tem um macete para a gente conseguir memorizar. Eu pergunto para vocês, quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? São só dois. O racismo de um lado, alguns incluem a injúria racial, a jurisprudência do STJ, mas veja, o racismo de um lado e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático do outro. Racismo e ação de grupos armados. Onde é que está isto? Artigo 5º da Constituição. Incisos 42 e 44. Pois é. Os dois que são imprescritíveis são também inafiançáveis. E mais os hediondos e equiparados a hediondos. E acabou. Esse é o macete. Os dois imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático. Os hediondos, e aí você tem que abrir o artigo 1º da Lei 8072 de 90 para saber quais são os hediondos. E os equiparados. Lembra das minhas aulas? Os 3 T's. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Os 3 T's, os 3 equiparados a hediondos. Esses são os inafiançáveis. A Constituição Federal diz isso, artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. E o Código de Processo repete no artigo 323, 323. Então, quais são os inafiançáveis? Os dois imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático, os hediondos e os equiparados. Isso aí, Moisés, os 3 T's, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Aí vem a questão da prova de vocês. O que vai cair? Vai cair se o juiz podia conceder liberdade provisória em um crime que é hediondo. Se o juiz podia conceder liberdade provisória em um crime que é imprescritível. Se o juiz podia ter concedido liberdade provisória em um crime inafiançável. Podia. Pessoal, o STF hoje, ele diz que todos os crimes aceitam a liberdade provisória. Claro que isto não significa que os juízes saiam concedendo liberdade provisória a torto e direito. Não. Tudo passa pela análise do caso concreto. Não é a lei em abstrato que diz não cabe liberdade provisória porque é tráfico. Não cabe liberdade provisória porque é hediondo. Não cabe liberdade provisória porque é imprescritível. Nada disso. Tanto que o pleno do STF, ele disse que a proibição à liberdade provisória do artigo 44 da Lei de Drogas é inconstitucional. Se você abrir o 44 da Lei de Drogas, está lá a proibição de liberdade provisória. É inconstitucional. Então pensa comigo. Todos os crimes aceitam liberdade provisória? Sim. Então se vier na tua prova que o juiz concedeu liberdade provisória em um crime hediondo ou equiparado,
será o terceiro caso de concessão de liberdade provisória sem fiança. Porque, veja, a lei diz 2 casos em que cabe liberdade provisória sem fiança. Hipótese de exclusão da ilicitude, hipótese de pobreza. E o terceiro caso? O terceiro caso é quando o crime é inafiançável. Se o crime é inafiançável, não cabe fiança. Mas, mesmo assim, é possível a liberdade provisória. Então seria a concessão de liberdade provisória sem fiança. Ai, ai, ai. E aí, Nuna, existe alguma súmula, artigo pertinente ao tema? Existem as aulas do professor Salim. Eu vou deixar salva esta live, tá? Eu vou colocá-la agora. Nas próximas 24 horas ela vai ficar salva aqui no perfil do nosso Saraiva Prova, tá? E depois eu coloco lá no YouTube, vocês podem acessar. Fiquem ligados porque eu vou fazer reiteradamente lives agora para as nossas revisões, tá? Eu tô vendo a Camille falar agora do CCPA, CCPE e TP. O CCPA, CCPE e TP, é isso aí, né, Nuna? Olha lá. Cleidiane, agora você entendeu, querida? Um beijo, já ganhei domingo, tá? Que bom. O CCPA, o CCPE e o TP é um macete que eu criei, os meus alunos conhecem, para a gente fazer o esqueleto da peça. Só que isso, Camille, querida, isso é para uma próxima live, tá? Desejo a vocês um ótimo final de domingo, tá? Um beijo a todos e a todas e eu vou lá porque os meus filhos estão me esperando, tá bem? A gente se fala, pessoal. Contem comigo, tá? Vocês me encontram ali no Instagram, no @prof.alexandre Salim. Contem comigo. Um beijo e bons estudos, hein?